Vamos resolver o grupo 4 do exame 2015 da primeira fase. O flúor e o cloro são dois halogénios. O cloro apresenta dois isótopos estáveis, o cloro 35 e o cloro 37. Os átomos destes isótopos têm A. Número atômico diferente. Ora, estes são dois átomos que são isótopos, logo pertencem ao mesmo elemento químico, neste caso ao elemento cloro, logo o seu número atômico é igual, tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo número atômico. A é falsa. Igual número de nucleões. Nucleões são os prótons e os nêutrons. Portanto, como eles são isótopos um do outro, têm que ter número de nêutrons diferentes. Logo, o seu número de nucleões também é diferente. O cloro 35 tem 35 nucleões e o cloro 37 tem 37 nucleões, porque tem mais 2 nêutrons que o cloro 35. Logo, a B também é falsa. C. Igual número de prótons. Realmente, eles pertencem ao mesmo elemento químico, têm o mesmo número atômico, têm o mesmo número de prótons. A C é verdadeira. D. Número de elétrons diferente. Eles têm o mesmo número de prótons, são átomos, não são íons, são átomos e, portanto, têm o mesmo número de elétrons. Porque têm o mesmo número de prótons, têm o mesmo número de elétrons também. Portanto, a única que era verdadeira era a C. Tem igual número de prótons. 1.2. A orbital de valência menos energética de um átomo de cloro no estado fundamental pode ser caracterizada pelo conjunto de números quânticos. Os números quânticos é um conteúdo que já não aparece no programa de Física e Química A. Portanto, nunca vai aparecer no exame uma questão sobre números quânticos. Vou escrever aqui isto, portanto, esta questão. Não é testada em exame. Ponto final. Os números quânticos não aparecem no programa atual de Física e Química. Podemos fazê-la, portanto, nós queremos saber os números quânticos que caracterizam a orbital de valência menos energética do átomo de cloro. Vamos lá primeiro identificar qual é esta orbital. O cloro tem número atômico 17. Tem número atômico 17, logo vamos distribuir 17 eletrões. Dez, 12, 17. Portanto, podemos ver que este átomo tem 7 eletrões de valência e tem 4 orbitais de valência. Tem uma orbital 3s e tem 3 orbitais 3p. Destas 4 orbitais, a orbital menos energética é a orbital 3s. Portanto, 3s é a orbital de valência menos energética. Os números quânticos que caracterizam esta orbital, como é uma orbital, vai ser caracterizada por 3 números quânticos. O primeiro número quântico relaciona-se com o nível de energia onde a orbital está. Nós podemos ver que esta orbital 3s está no nível de energia n igual a 3. Logo, o primeiro número quântico é 3. O segundo número quântico relaciona-se com o tipo de orbital que é. Portanto, é uma orbital do tipo s. Logo, o seu segundo número quântico vai ser 0. O terceiro número quântico relaciona-se com a orientação da orbital. A orbital só tem um tipo de orientação possível e, portanto, o terceiro número quântico é 0. E o conjunto dos números quânticos que caracterizam a orbital 3s é 3, 0, 0. Tinha que ser a opção D. Um átomo de flúor e um átomo de cloro no estado fundamental
fundamental apresentam A. O mesmo número de orbitais P completamente preenchidas, ambos uma orbital P semi-preenchidas, o mesmo número de orbital S completamente preenchidas, ambos uma orbital S semi-preenchida. Então vamos lá ver o que é que acontece aqui nas orbitais do cloro e do flúor. O flúor tem número atómico 9, temos que distribuir 9 eletrões. Temos que fazer novamente aqui a do cloro. Vamos fazer uma de caixinhas. E 5 eletrões para distribuir aqui pelas 3P. O flúor também é um halogénio, portanto, e podemos ver que tem o mesmo número de eletrões de valência que o cloro, 7. Ora, então vamos ver, alinhar. Os dois átomos têm o mesmo número de orbitais P completamente preenchidas. Ora, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais P completamente preenchidas, enquanto que o flúor só tem... Então pus um elétron a mais no flúor. Enquanto que o flúor só tem 2 orbitais P completamente preenchidas. O cloro tem 5, o flúor só tem 2, portanto não tem o mesmo número de orbitais P completamente preenchidas. B. Ambos têm uma orbital P semi-preenchida. Realmente, o cloro tem uma orbital P semi-preenchida, uma orbital 3P semi-preenchida, e o flúor também tem uma orbital 2P semi-preenchida, só uma. Portanto, ambos os átomos têm uma orbital P semi-preenchida. Esta opção B era correta. C. O mesmo número de orbitais S completamente preenchidas. O cloro tem 1, 2, 3 orbitais S completamente preenchidas. O flúor só tem 1, 2. Portanto, esta não podia ser. D. Ambos uma orbital S semi-preenchida. Falso. Os orbitais S, tanto do cloro como do flúor, estão todas totalmente preenchidas, têm todas 2 eletrões. Portanto, a única opção correta era a B. A energia de ionização do átomo de cloro isolado e em fase gasosa é a energia de remoção mínima necessária para, a partir do átomo no estado fundamental, se formar um determinado íon. Escreva a fórmula química desse íon. Ora, então, quando é fornecido ao átomo de cloro a energia de ionização, o que acontece é que o eletrão de valência mais energético do átomo de cloro é removido, sai do átomo, sai da nuvem eletrónica do átomo. Portanto, um eletrão das orbitais 3P do cloro é removido quando é fornecida a energia de ionização a este átomo. Como um eletrão é removido da nuvem eletrónica de cloro, forma-se um íon. Portanto, como é um eletrão que é removido, que sai do átomo, sai uma carga negativa, logo o íon que se forma vai ter que ser um íon monopositivo, vai ter que ser um íon com carga mais. E, portanto, a fórmula química do íon tinha que ser Cl+, que é o íon que se forma quando o átomo de cloro absorve a energia de ionização. 2.1. Considera uma mistura gasosa constituída por 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol de F2 e 8 vezes 10 elevado a menos 2 mol de Cl2, nas condições normais de pressão e de temperatura. 2.1. Quantos átomos de flúor existem na mistura gasosa? Portanto, nós queremos saber o número de átomos de flúor. E o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos a quantidade de moléculas de flúor. Sabemos que a quantidade de moléculas de flúor é igual a 5 centésimas. Isto é, a quantidade de moléculas de flúor. Como cada
flúor é constituída por 2 átomos de flúor, significa que a quantidade de átomos de flúor tem que ser igual a 2 vezes a quantidade de moléculas de flúor. Portanto, vai ficar 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2, que vai dar 0,1 mol de átomos de flúor. Isto é a quantidade de átomos, como nos pedem o número de átomos de flúor, nós temos que pegar na quantidade de átomos de flúor e multiplicar pelo número de Avogadro. Portanto, ficaria 0,1 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, que dava 6,02 vezes 10 elevado a 22 átomos de flúor. É o número de átomos de flúor que existe nesta mistura gasosa. 2.2. Determina a densidade da mistura gasosa nas condições de pressão e de temperatura referidas. Ora, então queremos saber a densidade da mistura gasosa. Sabemos que a densidade da mistura gasosa é igual à massa da mistura gasosa a dividir pelo volume que a mistura ocupa. Ora, a massa da mistura gasosa tem que ser igual à massa de moléculas de F2 que nós temos nesta mistura. Esta mistura é constituída por moléculas de F2 e moléculas de Cl2, logo a massa total da mistura tem que ser igual à massa de moléculas de F2 mais a massa de moléculas de cloro. O que é que nós conhecemos? Nós conhecemos a quantidade de moléculas de F2 e de cloro. Sabemos que a massa de moléculas de F2 tem que ser igual à quantidade de moléculas vezes a massa molar do F2, tal como a massa de moléculas de CO2 tem que ser igual à quantidade vezes a massa molar. A massa molar do F2 tem que ser igual a 2 vezes a massa atómica relativa do flúor, que é 19, portanto 38 gramas por mol. A massa molar do Cl2 tem que ser igual a 2 vezes a massa atómica relativa do cloro, que é 35,45, que é igual a 70,9 grama por mol. E, portanto, a massa de F2 tem que ser igual à quantidade de F2, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a massa molar, 38. A massa de CO2 vai ter que ser 8 vezes 10 elevado a menos 2 mol, que é a quantidade de moléculas, então é dada aqui no enunciado, vezes 70,9. Que dá 5,672 gramas. E para o flúor 1,9 gramas. Portanto, a massa total vai ter que ser 1,9 mais 5,672, que dá 7,57 gramas de massa total da mistura. Agora, precisamos de saber qual é o volume ocupado pela mistura. Ora, nós sabemos que esta mistura se encontra em condições PTN, logo o volume molar desta mistura vai ter que ser 22,4 decímetro cúbico por mol. Se nós conhecemos qual é a quantidade total ocupada, contida nesta mistura de gases, a quantidade de moléculas total, podemos com o volume molar converter essa quantidade a volume. Ora,
quantidade total de moléculas tem que ser igual à quantidade de moléculas de F2 mais a quantidade de moléculas de Cl2. Portanto, 5 vezes 10 elevado a menos 2 mais 8 vezes 10 elevado a menos 2. 0,13 mol de moléculas. E agora, o volume molar diz-nos que uma mol de moléculas desta mistura ocupa 22,4 decímetros cúbicos. Logo, 0,13 mol vai ocupar x decímetros cúbicos. X vai ser então o volume ocupado pela mistura, que é igual a 22,4 vezes 0,13, 2,912 decímetros cúbicos. Ora, já podemos calcular a densidade. A densidade vai ser igual à massa da mistura, 7,57 gramas, a dividir pelo volume, 2,9 decímetros cúbicos. E, portanto, a densidade é 2,6 gramas por decímetro cúbico. Tínhamos calculado aqui a densidade da mistura gasosa. Vamos passar para 3. Os átomos dos halogénios podem ligar-se a átomos de hidrogênio, originando compostos designados por halogenetos de hidrogênio, como por exemplo o cloreto de hidrogênio e o iodeto de hidrogênio, HI. Quantos eletrões de valência existem no total na molécula HCl? Ora, a molécula HCl é constituída por um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. O hidrogênio tem número atómico 1, portanto tem um elétron de valência. O cloro é um halogénio, pertence ao grupo 17, logo tem 7 eletrões de valência. Tem 7 eletrões de valência, a ligação que se estabelece é simples. Vamos contar quantos eletrões de valência é que tem a molécula no total. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, a molécula da HCl tem 8 eletrões de valência. O cloro antecede o iodo no mesmo grupo ou período da tabela periódica, o que permite prever que o comprimento de ligação HCl deverá ser maior ou menor do que o comprimento da ligação HI. Ora, cloro e iodo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, o grupo 17, são os dois halogénios. E agora, qual é o comprimento de ligação maior? É a ligação que se estabelece entre o H e o Cl ou na molécula de HI. O comprimento de ligação vai ser maior na molécula onde o halogénio tem maior raio atómico, porque os destes dois halogénios estão ligados ao mesmo átomo, o átomo de hidrogênio, portanto a distância entre o hidrogênio e o iodo e o hidrogênio e o cloro vai ser maior onde o halogénio tem maior raio atómico. Portanto, vamos ver se é o cloro ou é o iodo que tem maior raio atómico. O cloro e o iodo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e nós sabemos que ao longo do grupo o raio atómico vai aumentando, porque os eletrões de valência de período para período mudam o nível de energia e, portanto, o raio atómico vai sempre aumentando. Como o iodo aparece bastante mais abaixo que o cloro no mesmo grupo, significa que o iodo tem maior raio atómico do que o cloro. Se o iodo tem maior raio atómico do que o cloro, a ligação HI é mais comprida. E, portanto, permite prever que o comprimento da ligação HCl deverá ser menor
do que o comprimento de ligação HI, porque HI é maior, o comprimento de ligação. Portanto, tem que ser grupo I menor. Tem que ser a opção B.